Aleluia. Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Nessa noite, eu considero uma noite especial, porque eu sou um pregador apaixonado por conhecer novos irmãos, novas autoridades que Deus constituiu para a sua obra. Eu fico muito feliz e considero como uma honra, um privilégio e um prazer imenso estar conhecendo a sua vida, está conhecendo esse ministério maravilhoso, no qual, a partir do momento que eu entrei, eu já pude sentir a presença de Deus. Eu quero externar ao nosso Deus o agradecimento pelo privilégio de o conhecer, de o servir, de estar na sua presença. Muitos estão nos leitos de um hospital, mas graças à misericórdia de Deus, que nos concedeu de estar aqui para sentir a sua presença, para ouvir a sua voz, porque nenhum de vocês, irmãos e irmãs, vai sair daqui sem sentir essa graça, essa presença do Espírito. Eu quero agradecer o pastor dessa igreja, pastor Walter. Deus abençoe sua vida. É um privilégio, uma honra estar conhecendo os obreiros, a igreja. Eu me sinto feliz. A tua vinda aqui não é em vão. Deus tem algo importante ao seu coração. Ele fala através de um louvor, através de um testemunho, através da palavra dele. E assim você edifica a tua alma. Aquela fraqueza vai embora e dá lugar ao fortalecimento do Espírito. Amém, igreja? Deus abençoe a todos. E vamos meditar na palavra de Deus? Livro de Marcos, capítulo 5 e o versículo de número 27. Enquanto você procura, eu estava meditando sobre esse tema dessa campanha, Provocadores de Milagres. E essa palavra provocadores vem do provocar. Não é uma palavra comum. É algo que desperta, é algo que vai além da naturalidade, das ações que engloba a palavra fé. Algo que faz com que o homem, com que a mulher utilize a sua fé, tome uma atitude diferente, uma atitude que cause algo. E esse algo, como diz aquela frase conhecida, para cada ação tem uma reação. Então, quando você provoca algo, tem uma reação. E existe duas ações diferentes, distintas. Quando você provoca algo no sentido negativo, obviamente virão coisas ruins. Mas, igreja, quando você provoca algo no sentido positivo, no sentido de usar a tua fé direcionada a Deus, você pode ter certeza que Deus ele tem prazer em responder a sua atitude de fé. Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe as vestes, porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. Louvado seja Deus. Tome seu assento, sentindo a presença real de Deus. Igreja, quando nós colocamos um propósito com Deus e aplicamos para a igreja, que em longo, médio ou curto prazo, Deus responde o propósito, porque foi algo revelado do céu, algo que a igreja necessita, precisa ouvir, e após ouvir aquilo que Deus propôs através da sua palavra, e após colocar em prática, Ele vai no tempo certo responder às tuas orações, às tuas ações. Porque na sua palavra de Eclesiastes capítulo 3 e o versículo de número 1 já nos conta que há um tempo determinado para todas as coisas debaixo do sol. Há um tempo de se plantar, pastor Walter, e há um tempo de se colher. Vai contemplar com os olhos físicos, você com a tua atitude no espiritual, provocando o teu milagre, provocando aquilo que é impossível aos olhos dos homens. E quando nós meditamos na palavra de Deus, é possível você notar que a palavra de Deus, ela é realmente uma provocadora de milagres. Ela é repleta de homens e mulheres que provocaram esse milagre. É um mecanismo que você usa, que faz com que Deus haja de uma maneira diferente. É como se você estivesse no seu limite, e através daquele limite você tome uma atitude. E essa atitude, ela faz com que essa frase venha realmente fazer parte do seu dia a dia. É uma frase que você pode dizer assim: olha, é o tudo ou nada.
Ou eu tomo uma atitude para que possa mudar a situação, ou a situação vai fazer com que a minha fé, ela fique estacionada. No Velho Testamento, estão repletos de fatos e histórias de pessoas que provocaram o seu milagre. Mas o Espírito de Deus colocou em meu coração para que eu venha meditar um pouco e trazer à sua memória uma história linda, uma história de realmente provocação de milagre. No contexto dessa história, no seu título diz: a cura de uma mulher enferma. E na passagem que Jesus teve aqui na terra, realmente ele foi provocado a tomar atitudes, onde ali, através daquelas atitudes, pessoas pudessem receber um milagre. E o milagre ele pode ser especificado de várias maneiras. O milagre ele pode vir através de uma cura espiritual, mas também pode vir através de uma cura física, uma cura de enfermidade. Eu não sei qual é o milagre que você está buscando nessa noite, mas eu tenho a plena certeza que aquele que está aqui, que se chama Espírito de Deus, Espírito Santo, ele é especialista em olhar para o teu problema, em olhar para a tua dificuldade e dizer: calma meu filho, calma minha filha, porque eu sei como agir, eu sei a hora certa, o momento certo, eu sei o teu endereço, eu sei quanto tu calça, eu sei o teu dia a dia, então calma, se acalma, porque a minha resposta, ela vai chegar, e quando chegar, você vai como uma trombeta soar nesse mundo e dizer que só o Senhor é Deus. E para que a gente possa ativar esse nosso mecanismo de provocar o milagre de Deus, é necessário analisar as Escrituras, porque as Escrituras são um reflexo das coisas que podem acontecer nas nossas vidas. Talvez você tenha observado muitas pessoas serem abençoadas, milagres acontecerem, e aí você entra na estatística de dizer: por que, Senhor, acontece isso, acontece aquilo, mas até agora na minha vida não aconteceu nada? Eu já questionei, já perguntei em alguns determinados momentos da minha vida, porque pessoas alcançavam os seus milagres e a minha vida parecia que estava estacionada, parecia que tinham colocado uma corrente aos meus pés com uma âncora e jogado no fundo do mar. Teve momentos da minha vida, igreja, que por mais que eu lutasse, por mais que eu desejasse algo, não acontecia nada. Mas depois que eu comecei a meditar e entender que tudo tem o seu momento certo, tudo tem o seu tempo adequado, cada um de nós temos um momento em que Deus vai ouvir as nossas orações. Para que Deus possa responder a tua petição, é necessário paciência. A nossa vida é um teste. Nós vivemos em constantes testes. Deus ele faz questão de, antes de abençoar a nossa vida, fazer um teste, fazer uma prova em nossa vida. No mundo no qual nós vivemos, pessoas conseguem conquistar coisas da noite para o dia. Pessoas aparentemente apresentam um sorriso no rosto de coisas que conquistaram. Mas eu devo lhe dizer que aquilo que vem fácil, certamente vai fácil, porque o diabo dá algo, mas depois ele cobra um preço muito alto, e esse preço é o fracasso, é a solidão, é a tristeza, é a decepção. Mas Deus, o nosso Deus é diferente. Quando há fé, quando há um sacrifício, quando há uma determinação por parte de cada um de nós, de olhar para Cristo, de acreditar, chamar a sua atenção através da nossa persistência, o nosso Deus começa a ouvir a nossa oração. Mas para que esse milagre venha acontecer, é necessário provocá-lo. Essa mulher, ela estava sofrendo há 12 anos uma enfermidade terrível, uma enfermidade que no livro de Levítico já a condenava a viver uma vida de solidão, porque por lei naquela época, através das leis que foram instauradas para o povo de Israel, era extremamente proibido mulheres que sofriam com fluxo de sangue habitar no meio da congregação. Essas mulheres tinham que ficar afastadas do arraial. Tudo que elas tocavam se tornava impuro. Então imagine o sofrimento que era, porque além de carregar na sua carne a enfermidade, ela tinha que carregar a solidão, de viver por um tempo afastada, desprezada, esquecida. E nesse contexto, na época que Jesus caminhou sobre essa terra, essa mulher, ouvindo falar de Jesus, ela tomou uma atitude diferente. Porque uma coisa é você ouvir falar de Jesus e permanecer só ouvindo falar dele. Porque ouvir falar de Jesus é uma coisa. Agora você ouvir e se sacrificar e se colocar
aos pés de Cristo, buscando, se esforçando, é diferente. É fácil apenas ouvir, difícil é você ouvir e colocar em prática a vontade de Deus, porque as coisas de Deus, a vitória que vem de Deus, ela não está no começo, ela não está no meio, ela está no final das tuas batalhas, das tuas lutas. Porque não há nada mais prazeroso para um exército, para um rei, para um soldado, quando ele olha para o campo de batalha e ele vê que os seus inimigos foram vencidos porque eles lutaram, tiveram coragem. E no campo da fé, igreja, é a mesma coisa. E para que a gente possa, através da provocação, da atitude que vem a fazer Deus olhar para nós, para que você possa chegar diante de Jesus e receber o teu milagre, alguns obstáculos vão aparecer no caminho. Essa mulher, quando ela ouviu falar de Jesus, ouviu falar dos milagres, ela se colocou na posição e ela disse: opa, peraí, alguém é capaz de trazer um fim ao meu sofrimento, eu vou tomar uma atitude. Porque aquela mulher, há 12 anos, gastando todos os seus recursos, não só financeiros, mas seus recursos físicos, já estava cansada de se esforçar, de buscar todos os meios possíveis, de bater em tantas portas, e nada resolvido, nada se resolver. Ela toma uma atitude. A primeira atitude que ela faz é sair do comodismo. Ela se levanta e vai ao encontro de Jesus. Só que quando ela chega no local onde Jesus estava, havia uma multidão que espremia Jesus. Como que aquela mulher, que não podia estar no meio das pessoas, porque ela corria um risco, para ela alcançar o milagre, ela teve que correr um risco de morte, porque que aquela mulher fosse descoberta ali na multidão, ela seria levada a um local, julgada e condenada à morte de apedrejamento, porque era a lei naquela época. Mas ela não quis deixar com que o medo sobressaísse sobre a sua fé. Ela acreditou no homem de Deus, no Filho de Deus. Em meio à multidão, foi se espremendo, se esforçando, e com muito esforço, igreja, ela conseguiu tocar em Jesus de uma maneira especial, uma maneira tão especial que chamou a atenção de Jesus, ao ponto de Jesus dizer: olha, quem me tocou? E quem não estava ligado no campo espiritual, na espiritualidade de Jesus, porque ali Jesus sabia que foi aquela mulher, ele sabia que ela tinha tocado nele, mas Jesus queria saber a atitude daquela mulher, e ao mesmo tempo saber a atitude daqueles que não estavam ligados naquilo que Deus ia fazer, porque a história daquela mulher não era para ser registrada ali, nesse capítulo 5, porque esse capítulo 5 vai nos contar da história do milagre que Deus fez na vida da filha de Jairo, mas por causa da atitude dela, ela se enquadrou, se inseriu para ficar registrado por toda a eternidade, nos campos dos milagres de Deus. Então, quando Jesus disse: alguém me tocou, um dos discípulos, Pedro, disse: Jesus, como que o Senhor pode perguntar se alguém te tocou, se a multidão te espreme e todo mundo te toca? Jesus disse: olha, eu sei que alguém me tocou, porque esse toque foi diferente, porque de mim saiu virtude, saiu poder. Então entenda que quando você provoca de uma maneira positiva, de uma maneira que agrada a Deus, de uma maneira que Deus requer, que Deus quer, isso gera em Deus um dever de realmente cumprir com a sua palavra, porque a sua palavra diz que nada é impossível para aquele que crê. Então Deus não está preocupado se o teu problema é grande, se está te sufocando. Deus não está preocupado se a tua enfermidade, se a enfermidade de algum parente teu está aparentemente convencendo os médicos que não tem mais jeito. Isso para Deus não é nada, porque quando você provoca o teu milagre, automaticamente acontece aquilo que está registrado na Bíblia Sagrada, que diz que o nosso Deus, Ele não é surdo para que não possa ouvir a tua petição. O nosso Deus, Ele não é cego para que não possa ver a tua aflição. E principalmente, igreja, o nosso Deus, Ele não está com as suas mãos encolhidas, as mãos dEle estarão estendidas sobre aqueles que chamaram a atenção de Deus, sobre aqueles que realmente entenderam que eles não devem viver no campo físico, na naturalidade da vida física como os outros. Ele vive, ele entende que a vida dele vai além do normal, do natural. A vida dele é pautada na espiritualidade, na fé. Ele sabe que quando ele exercita a tua fé, a resposta de Deus chega. Louvado seja Deus. Estamos vivendo no tempo do milagre, é verdade,
Estamos prestes a entrar no princípio das dores. Os cumprimentos da palavra de Deus estão aí. Mas até Jesus voltar, eu tenho a plena certeza, a palavra garante e Deus dá resposta nessa noite, que eu estou ouvindo, que eu estou entrando com providência, que eu sei, entendo, eu sou especialista em resolver problemas, eu sou especialista em curar enfermidades. Aonde dizem que não tem mais jeito, eu chego e digo, tem jeito sim, porque eu faço, eu realizo para a glória do nome dEle. Aleluia. Se coloque de pé. Louvado seja o nome do Senhor. Para finalizar, a partir do momento que Jesus fez a pergunta para quem tocou, ela se manifestou e falou, foi eu, Jesus, eu te toquei, porque eu estava com enfermidade. Jesus falou, olha, você está curada da tua enfermidade. Foi algo instantâneo, igreja. A partir daquele momento, aquela mulher recebeu a honra que devia, que merecia. Nunca mais ela viveu afastada da sociedade. E eu quero que você entenda que as bênçãos de Deus têm que caminhar com você. Se algum período da tua vida você sentiu que as bênçãos se afastaram e você está passando pelo vale, pela prova, em nome de Jesus, através dessa campanha, Deus há de restaurar a tua vida e a bênção do Senhor voltará a estar sobre a tua vida, sobre a tua família, sobre cada atitude de vida que você viver. E esses milagres, para finalizar, eles estão aqui para nos mostrar e nos garantir que eles podem e deverão se repetir nas nossas vidas.